O mestre Ares matou Xion, usurpou seu lugar, intentou contra a vida de Atena e manteve uma mentira por 13 anos. O poder de um governante, de um soberano, ele precisa ser justificado de alguma maneira. Então, por exemplo, no nosso sistema democrático, o poder emana do povo. É o povo em conjunto que decide quem será aquele que governará. Existem outros sistemas, por exemplo, o absolutismo. Você tem um monarca, você tem um rei e você tem que justificar o poder dele. E durante muito tempo o poder foi justificado divinamente. Então era o direito divino de governar. Então você tem muitos teóricos que vão nessa linha. Por exemplo, você tem Filmer que vai dizer que o rei ele é um descendente direto de Adão, portanto ele tem o direito divino de governar e os seus súditos não podem ter liberdade para se voltar contra ele, porque ele vai usar o argumento de que foi a liberdade que fez com que Adão pecasse contra Deus. Ele vai dizer que os súditos não podem ter essa liberdade. Então você começa a justificar o poder soberano do rei a partir de argumentos teológicos e religiosos. Você vai ter, por exemplo, Baudin, você vai ter outros mais. Claro que tem nuances aí que nós precisamos observar. Por exemplo, em Baudin, o rei ele não pode intentar contra a propriedade privada. Ele é absoluto, mas ele tem que preservar algumas coisas. Isso é muito complexo e tem uma série de outras coisas. No anime Os Cavaleiros do Zodíaco, você tem um poder justificado como um direito divino. E o mestre do santuário, ele tem atribuições especiais. Ele é aquele que é meio que um intermediário entre Atena, a deusa, e o restante das pessoas. Ele está no meio termo. Então ele tem funções especiais. Quando a deusa Atena não estava encarnada, ou quando ela era muito jovem, ele meio que tomava as decisões, liderava os cavaleiros de Atena, ele trabalhava com missões, ele indicava as coisas, ele meio que educava também Atena, ele tinha um papel muito importante. Então ele era a conexão entre as pessoas e entre Atena. Então o mestre do santuário é tido em alta honra, é aquele que representa a divindade. Isso é muito interessante porque quando Ares ele usurpa o lugar de Xion, ele é agora o novo mestre e sendo o novo mestre, ele tem autoridade divina para governar, para liderar. Então você questionar o mestre do santuário é como se você, por consequência, estivesse questionando a própria deusa Atena. Então, evidentemente que se alguém é um representante de Deus, da divindade, da deusa Atena, seja o que for, você espera que ele haja de acordo com isso, que ele esteja alinhado com a vontade da divindade, que ele haja de forma ética, em consonância com aquilo que é a vontade daquele quem ele representa. Então, no caso do mestre Ares, ele deseja o poder pelo poder, o governo pelo governo, ele começa a tomar atitudes duvidosas e começa a agir de forma violenta, agir de forma a desrespeitar direitos fundamentais das pessoas. Ele programa assassinatos, ele manipula pessoas por meio da religião. O que é manipular por meio da religião? É o seguinte: se eu sou representante da divindade, você se levantar contra mim é se levantar contra a divindade. E o mestre Ares ele vai muito nessa linha. Você tem aquele episódio que o Cavaleiro de Leão vai até o mestre, já duvidando de que ele era a representação de Atena, e ele questiona e fala: quero falar com Atena. O mestre olha e fala: por que você quer falar com Atena? Fale comigo. Tipo assim, você não precisa, você não pode atravessar aqui o santuário e conversar com Atena. Eu sou o representante dela. O mestre Ares, ele manipula dessa forma. Se eu sou o representante de Atena, por que você me questiona? Então, muitas pessoas que estão ali ao redor, os cavaleiros, as pessoas que estão em consonância com o mestre, começam a fazer a vontade dele meio que sem questionar se isso é certo ou errado, só pelo
argumento simples de que ele é o representante da divindade. Então você se cega para todas as outras coisas e começa a fazer aquilo que ele quer. E aí entra uma questão muito séria, porque até que ponto uma pessoa que é representante de Deus pode fazer aquilo que quiser, ou um governante pode fazer aquilo que quiser e o governado aceitar? Se o governante se torna injusto, eu tenho que continuar aceitando porque ele é um representante da divindade? Como é que fica a questão da desobediência civil? Por exemplo, John Locke, que era contra o absolutismo, ele coloca a possibilidade da desobediência civil, ou seja, se o governante estiver sendo injusto, estiver passando dos limites, você pode agir de tal maneira a não concordar com aquilo. Isso nem sempre é tido como correto. Só que é aí que está a questão. Nós temos que aceitar injustiças de todas as formas, nós temos que aceitar o que o mestre do santuário está fazendo sem questionar porque ele é o representante de Atena. E aí no anime você tem desobediência civil, digamos assim, né? Porque os cavaleiros de bronze se levantam contra o santuário e são vistos por aqueles que estão alinhados com o mestre do santuário como rebeldes e como traidores. E eles vão meio que nessa linha até derrubar o mestre e provar de fato que ele não é o representante de Atena e que Atena não estava lá, Atena estava em outro local. E ali os Cavaleiros de Ouro vão reconhecendo isso ao longo do processo. Enfim, o mestre manipulava por meio da religião. E isso é muito interessante porque nós temos alguns pontos aí. Você tem pessoas que têm um posicionamento em relação ao mal e que vão se alinhar com a vontade do mestre, vão ser radicais e vão fazer todo tipo de maldade. Eu fiz um vídeo aqui recente quando o mestre ancião questiona o Máscara da Morte dizendo assim, olha, você sabe que o mestre do santuário é mau e mesmo assim você faz a vontade dele. Então são pessoas que estão alinhadas com o mal, independente do que seja. Eles vão cumprir a sua maldade. Existem aqueles que são obedientes no sentido de, poxa, mas ele é o representante de Atena, eu não posso questionar ele, começam a entrar nessa dúvida. E você tem aqueles que quando descobrem de fato, que quando vêm, eles vão se levantar contra, que é o caso dos Cavaleiros de Ouro. Então quando você vê um representante de Deus, vamos pegar nosso contexto contemporâneo, alguém que se coloca como representante de Deus, aquele que fala em nome de Deus, um líder religioso, e quando ele faz coisas que estão em dissonância com Deus, tem que começar a prestar atenção. Isso fala mais do nosso conhecimento em relação a Deus do que propriamente outra coisa. Por exemplo, se um líder religioso está fazendo algo que você olha para a Bíblia, você olha para aquilo que Deus espera de nós e você vê que está dissonante, você olha e fala, está errado. Mas muitos ainda são manipulados pela religião. Nesse sentido, pessoas que se colocam em nome de Deus, mas fazem coisas totalmente erradas. Então isso fala do nosso conhecimento em relação ao que é certo. Quanto mais nós nos debruçarmos sobre o que é certo, sobre a ética, sobre aquilo que é correto, sobre Deus, sobre a Bíblia, seja lá o que for, mais nós vamos ter o entendimento de que alguém está agindo fora, ainda que se ponha como um representante. E muitas pessoas são manipuladas desse jeito. Será que você já foi manipulado? Será que nós somos manipulados? Será que nós temos o direito de questionar algumas coisas? São reflexões que nós precisamos fazer. Mas galera, se inscreve aí, deixa seu comentário, que é muito importante. Deixem novas opiniões aí, de dicas que vocês gostariam que eu falasse. Me segue lá no Instagram que tem um conteúdo interessante. E a gente se vê na próxima. Um grande abraço.